Bom dia, Grupo Refúgio, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui para juntos estarmos recebendo a porção que Ele tem para nós todos os dias através da palavra. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre um privilégio poder compartilhar a palavra que o Senhor tem falado, a palavra que o Senhor tem ministrado. E eu quero no pão diário de hoje, dessa sexta-feira, eu quero estar compartilhando com vocês um texto bíblico que está no livro de Lucas, no capítulo de número 6. Eu vou ler do versículo 32 até o 36. Diz assim a palavra: Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles de quem esperai receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Assim, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Essa palavra o Senhor, Ele falou comigo hoje, né? Ele tem falado já há alguns dias, diante de algumas lutas, diante de algumas situações as quais eu tenho vivido, e diante dessas situações, essa palavra tem falado no meu coração. Nós vemos aqui, né, Jesus falando sobre o amor ao próximo. E aqui nós vemos que não é sobre amar as pessoas que nos amam, não é sobre amar somente as pessoas que nos fazem o bem, não é sobre estender a mão somente para pessoas que merecem. Aqui o Senhor nos deixa nesta palavra para nós fazer o bem, independente de como que a pessoa retribui para conosco. Aqui nós temos na palavra do Senhor esse conselho, esse convite de sermos misericordiosos. E não é uma tarefa fácil, meus queridos. Existem dias na nossa vida em que a nossa fé ela é tão provada. As pessoas muitas vezes elas tentam de todas as formas, com palavras, com atitudes, tentam fazer a gente muitas vezes não amá-las. Mas quando nós entendemos o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz para com as nossas vidas, quando nós entendemos que nós também não somos dignos, não somos merecedores, mas a graça do Senhor e a misericórdia nos alcança a cada dia, nós passamos a ser misericordiosos para com as pessoas. E o Espírito Santo de Deus, ele tem trabalhado nessa área na minha vida e também sobre o perdão. Perdoar não é um sentimento. O ser humano, ele nunca vai sentir a vontade de perdoar, porque a gente, né, a tendência humana é a gente não perdoar, é a gente pagar com a mesma moeda, é a gente tratar a pessoa da mesma forma que a pessoa nos tratou, né? Então, perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. E quando nós perdoamos, quando nós decidimos perdoar as pessoas que nos fizeram mal, que nos caluniaram, que tentaram, né, de alguma forma contra as nossas vidas, quando nós decidimos liberar perdão, nós passamos a ter paz e nós não carregamos o peso na nossa vida, o peso espiritual da amargura que é a falta de perdão. E o Senhor tem me dado essa capacidade, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou perfeito, mas porque eu entendi que a misericórdia do Senhor, ela me alcança a cada dia. E assim
eu tenho aprendido que eu também tenho que ser misericordioso para com o meu próximo. Quando nós não perdoamos, nós adoecemos. A falta de perdão, ela gera uma doença na nossa alma. E também existem, né? Isso é comprovado, que existem doenças no nosso corpo que ele pode ser desenvolvido pela falta de perdão. Então, a falta de perdão, ela causa muitos danos, né? Talvez não para outra pessoa, mas para nós mesmos. E que nesta manhã, se você precisa perdoar alguém, se você tem mágoa de alguém, se alguém fez coisas que deixou você muito magoado, que você possa, com a ajuda do Espírito Santo, porque é com a ajuda do Espírito Santo de Deus, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa vontade, lembrando que perdão não é sentimento, mas é decisão. Mas que nesse dia você decida perdoar aquele que te feriu, aquele que te caluniou, aquele que te fez mal. E muitas vezes a pessoa que nos faz essas coisas não são pessoas distantes, são pessoas próximas, pessoas que nós amamos, muitas vezes pessoas de dentro da nossa própria casa, família, né? Mas o Senhor, Ele nos dá essa capacidade de decidir perdoar, de decidir amar, de decidir estender a mão, independente de que nós possamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com o mesmo olhar que Jesus olha para nós, porque nós também não somos merecedores de nada. E mesmo assim, a misericórdia, a graça do Senhor, ela alcança as nossas vidas todo dia. Eu convido você a não carregar mais o peso da falta de perdão, a não carregar mais esse fardo, porque esse fardo não te pertence, esse fardo vai te adoecer, vai te afastar da presença do Senhor, mas que você possa orar ao Senhor nesse dia, que você possa fazer uma análise para dentro de você e ver, né, para quem você precisa liberar perdão. E que você possa orar ao Senhor, pedir a ajuda do Espírito Santo e que você decida perdoar, que você decida ser misericordioso com as pessoas, assim como Deus é misericordioso com nós. Que nós possamos amar os nossos inimigos, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele sofreu tanta injustiça, calúnia, maltrato, mas Jesus continuou amando as pessoas. Jesus, ele não dependia daquilo que as pessoas falavam ou faziam para amar, porque ele é amor. E quando nós temos Jesus na nossa vida, nós passamos a ter esse amor de Cristo e que nós possamos transmitir esse amor para o mundo e para as pessoas. Vamos deixar o orgulho de lado e que você possa perdoar e também, se necessário, pedir o perdão, porque muitas vezes nós temos dificuldades também de pedir perdão por aquilo que nós fizemos. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração no pão diário de hoje, sobre o perdão e sobre amar as pessoas que nos fazem o mal. Quando nós fazemos isso, nós estamos liberando espiritualmente sobre as nossas vidas uma porção dobrada da unção, do amor e da presença do Senhor. E nós só experimentamos isso quando nós decidimos perdoar e quando nós decidimos amar e ser misericordioso para com o nosso próximo. Faz isso nesse dia, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado e cheio da presença de Deus.